Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Deixem o seu joinha agora, deixem o seu joinha no início do vídeo, pode ser que depois vocês esqueçam. Mais um pedido que eu quero fazer a vocês, deixem um comentário para mim nas mensagens, caso não queiram, deixem um emoji, já está de bom tamanho. O YouTube entende que o meu canal está tendo engajamento e ele distribui para mais pessoas. Outros sim, peço a você, se quiser e se puder, assistam pelo menos um comercial. Para vocês que não sabem, eu ganho através dos comerciais. Então, se vocês pularem, eu não ganho. Então, eu quero pedir a vocês, assistam pelo menos um comercial para me ajudar. Eu sei que tem comerciais que são bem grandes, quanto a esses, fica a critério de vocês, porém tem uns curtos. Então, eu peço a você e desde já eu te agradeço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 315 gramas. Na largura ficou com 42 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 80 centímetros. Mas como eu sempre digo para vocês, vocês vão fazer no comprimento desejado. Aqui é apenas uma sugestão, é só uma ideia, mas vocês podem continuar fazendo até o comprimento desejado. Quero deixar aqui um lembrete, assistam até o final do vídeo, porque ali na última carreira eu dou uma dica. Eu falo para vocês uma coisa que vocês vão ter que fazer para dar certo a última carreira de pontos altos. Então, peço a vocês, assistam até o final do vídeo. Também deixando aqui a vocês, caso vocês não trabalhem com barbante, tem gente que não trabalha com barbante, ou não trabalha com o fio 6, trabalha com o fio 4, ou trabalha com linha. Deixem nas mensagens a outra linha, qual outro fio que vocês querem que eu traga este mesmo gráfico. Eu vou fazer o possível para atender vocês, para que todos consigam fazer. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. É como se fossem os pinheirinhos, por isso que eu trouxe no verde. Para vocês que quiserem adiantar peças com temas natalino para vender antes do Natal ou até mesmo no Natal, por isso que eu trouxe no verde, porque parece uns pinheiros. Eu gostei bastante deste gráfico, ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. E é para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço 2 pontos baixos, e nesta ponta e na outra eu fiz esta carreira de 3 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Outro sim, tem muita gente que pergunta como fazer mais largo. Caso queiram fazer mais largo, sugiro a vocês, aumente a quantidade de quadrados. Quanto ao gráfico, eu não fiz mais largo, eu só fiz neste tamanho, então não vou saber falar para vocês. Mas vocês podem aumentar a quantidade de quadrados, ok? Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feitas as 69 correntes,
Vamos marcar a última e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer para cada corrente da carreira anterior um ponto alto. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, completei aqui esta carreira, a nossa carreira base, a carreira de pontos altos. Eu fiquei aqui no total de 70 pontos altos, porque eu fiz 69 correntes, e as 4 correntes que eu fiz para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos aqui num total de 70 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira já será a primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui no meio, eu vou fazer 5 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto, um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, 3 quadrados, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, 4 quadrados, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, 5 quadrados. Então, ficamos aqui com 5 quadrados. Feito isto, vou fazer uma corrente, pular 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um leque de 2 pontos altos. Então, 1, 2, uma corrente, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui um leque de 4 pontos altos, separados por uma corrente. Feito isto, eu vou fazer uma corrente, pular mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui 8 pontos altos. Então, já fiz um, vou fazer 2, 3, 4, vou fazer um total de 8 pontos altos. Fiz aqui os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no meio, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Porém, vou pular somente 2 pontos altos da carreira anterior. Então, 1, 2. No terceiro ponto alto, já vou fazer um ponto alto. E deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, vou fazer aqui 8 pontos altos, que são esses 8 pontos altos, depois o leque, depois os quadrados e finalizar com 4 pontos altos. Como é só repetição, eu apenas vou copiar o mesmo que eu fiz deste lado. Lá do outro lado, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês, explico tudo direitinho. Pronto. Agora, vamos às explicações. Subi aqui com as 2 correntes, copiei 3 pontos altos. 4 pontos altos teremos em uma ponta e na outra até o final do nosso trabalho. Aqui eu fiz 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5 de 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior. Chegando aqui, eu fiz uma corrente, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. No quarto ponto alto, eu fiz esse leque. 2 pontos altos,
uma corrente, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui eu fiz 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Feito isso, aqui eu fiz 5 correntes, porém, só pulei 2 pontos altos da carreira anterior. Deste lado, eu repeti da mesma forma. 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma corrente, pulei 3 pontos altos. No quarto ponto alto, fiz o leque de 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos, no mesmo ponto alto de base. Uma corrente, pulei 3 pontos altos da carreira anterior. Deste lado, também fiz 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. E os 4 últimos pontos altos. O nosso gráfico será apenas aqui no meio. Deste leque para a ponta, nós vamos apenas copiar, sempre copiar. E deste leque para a ponta, da mesma forma. Então, deste lado e deste, nós vamos copiar até o final do nosso trabalho. O nosso gráfico será aqui no meio. Vamos para a nossa próxima carreira, a nossa segunda carreira do nosso gráfico. Já iniciei esta carreira porque apenas copiei o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, sempre que eu trouxer uma carreira, já vou trazer a carreira iniciada, porque apenas vamos copiar. Então, copiamos os pontos altos, os 5 quadrados. Aqui eu fiz uma corrente, fiz leque sobre leque, 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos no meio do leque da carreira anterior, uma corrente. Copiei aqui o primeiro ponto alto. Nesta carreira, eu vou fazer aqui apenas 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Feito isto, vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas as 6 correntes, vou aqui no meio, nas correntes, e aqui eu vou colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Feito isto, vou fazer mais 6 correntes. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e vou copiar apenas os 2 últimos pontos altos. Então, 1 e 2. Então, aqui no meio ficou desta forma, no nosso gráfico. Deste lado, vou repetir da mesma forma que eu fiz aqui. Então, vou fazer uma corrente, leque sobre leque. Então, 2 pontos altos. 1, 2, uma corrente, no mesmo leque, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiz leque sobre leque. Uma corrente, pular esta corrente e copiar este ponto alto. Vou copiar o restante da carreira. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Ficando assim esta carreira, aqui nesta ponta, copiei e deste lado também, até os leques. Aqui no meio, eu fiz apenas os 2 pontos altos deste lado, 6 correntes, pulei os pontos altos restantes, e aqui nas 5 correntes, eu fiz 5 pontos baixos. Deste lado, da mesma forma, 6 correntes, pulei os primeiros pontos altos, copiei os 2 últimos pontos altos. Então, esta é a segunda carreira do nosso gráfico. Agora, vamos para a terceira carreira. Já iniciei esta carreira, porque apenas copiei os pontos altos, os quadrados e leque sobre leque. Copiei até os 2 pontos altos da carreira anterior aqui no meio. Nas correntes, eu vou acrescentar mais 2 pontos altos. Então, nesta carreira, nós teremos 4 pontos altos. Vou repetir as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Feito isto, na carreira anterior aqui nós fizemos 5 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer apenas 3. Então, vamos pular o primeiro e o último ponto baixo. Então, um ponto baixo primeiro, nós não vamos fazer nada sobre ele. Aqui no segundo ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixo. No terceiro, 2. No quarto, 2 pontos baixos. Vamos pular o primeiro e não vamos fazer nada sobre o último. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aqui, próximo aos pontos altos, eu vou acrescentar 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. E vou copiar os 2 pontos altos da carreira anterior. e 2 pontos altos. Então, nesta carreira aqui também nós ficamos com 4 pontos altos. Uma corrente, vou no meio do leque fazer leque sobre leque. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira finalizada. Nesta ponta e nesta apenas copiei. Aqui no meio, eu copiei os 2 pontos altos da carreira anterior e acrescentei mais 2 pontos altos. Continuei fazendo as 6 correntes. Fiz 6 correntes. Aqui no meio, na carreira anterior, nós fizemos 5 pontos baixos. Nesta carreira, nós vamos fazer apenas 3, pular o primeiro e o último. 6 correntes, acrescentei 2 pontos altos antes dos pontos altos da carreira anterior, copiei os pontos altos da carreira anterior. Vamos para a nossa quarta carreira. Já iniciei esta carreira, apenas copiando, copiei aqui os 4 pontos altos da carreira anterior. Feito isto, aqui nas correntes eu vou acrescentar mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou continuar com as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, na carreira anterior, nós fizemos aqui 3 pontos baixos. Nesta, nós vamos fazer apenas um. Vamos pular o primeiro e o último. Então, no ponto baixo do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Deste lado, vou repetir o mesmo. Vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo aos 4 pontos altos, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. E copiar os pontos altos da carreira anterior, os 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, deste lado também, nós ficamos com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir o restante da carreira e já trago. Pronto, encerrei mais uma carreira. Copiei deste lado e deste lado, apenas repeti o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Aqui no meio, eu copiei os 4 pontos altos e acrescentei mais 2, então, ficamos com 6 pontos altos. Continuei com as 6 correntes. Aqui no meio, na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos baixos. Nesta, nós fizemos apenas um. Pulamos o primeiro e o último. Fizemos apenas o ponto baixo do meio. Ponto baixo sobre ponto baixo. 6 correntes deste lado da mesma forma. Acrescentei os 2 pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Este é o nosso gráfico. A nossa próxima carreira já será esta carreira, a nossa primeira carreira. Então, vamos a ela. Já iniciei a carreira, copiando até os 6 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou acrescentar mais 2 pontos altos aqui na ponta. Então, 1, 2. Então, ficamos aqui com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou aqui na outra ponta, próximo aos pontos altos, e vou fazer mais 2 pontos altos aqui, próximo aos pontos altos. 1 e 2. E repetir os pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Então, nós ficamos aqui também com 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou finalizar esta carreira e já trago. Pronto, finalizei
mais esta carreira. Como eu falei, esta carreira seria a nossa primeira carreira. Então, aqui nós temos 8 pontos altos, a mesma quantidade que nós ficamos aqui. Aqui no meio, nós fizemos 5 correntes. Aqui, nós fizemos 5 correntes. E deste lado, da mesma forma. Aqui, nós temos 8 pontos altos. Aqui, nós ficamos com 8 pontos altos. Então, esta carreira é a nossa primeira carreira. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil. Por isso que eu resolvi trazer para vocês, para que assim todos consigam fazer. Então, agora, este gráfico, nós vamos copiando carreira a carreira. Nossa próxima carreira será esta segunda carreira, que é a nossa carreira de 5 pontos baixos aqui nas correntes. Então, aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos, o mesmo que fizemos aqui. E 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos aqui. E as 6 correntes. Então, nossa próxima carreira será a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois novamente vamos repetir esta carreira. Vamos fazer assim até o comprimento desejado. Então, eu vou fazer até o comprimento desejado, já trago para mostrar para vocês, para fazermos a última carreira por toda a volta. Pronto, como prometido, já fiz aqui até o comprimento desejado para mim, lembrando sempre que vocês vão fazer até o comprimento desejado para vocês, para a encomenda de vocês, para a mesa de vocês, e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, nós fizemos na aula até esta carreira de 8 pontos altos, 5 correntes, mais 8 pontos altos. Como eu falei, mas apenas ia copiando carreira a carreira. Então, eu fiz a segunda carreira, depois a terceira, depois a quarta, novamente a primeira carreira. E assim, eu fui repetindo carreira a carreira. Cheguei aqui na última carreira. Eu vou deixar aqui uma explicação para vocês. Na primeira carreira, nós fizemos 5 correntes. Deixa eu encontrar aqui a carreira para mostrar para vocês. Aqui, nós fizemos 5 correntes e pulamos apenas 2 pontos altos. Então, para finalizar o nosso trabalho aqui, ficar certinho, aqui nós tínhamos 5 correntes, porém, nesta última carreira, eu vou fazer apenas 2 correntes, como se fossem os 2 pontos altos que eu pulei aqui. Então, aqui eu fiz, somente copiei, o mesmo que eu havia feito na carreira anterior, e aqui no meio, na última carreira, quando vocês forem finalizar o trabalho de vocês, ao invés de vocês colocarem aqui 5 correntes, vocês vão colocar apenas 2 correntes, como se fossem os 2 pontos altos que nós pulamos aqui nesta ponta. Conseguiram entender? Ficou bem explicadinho. Então, a única diferença que eu fiz foi essa. Eu copiei a carreira normalmente e aqui no meio eu fiz apenas 2 correntes, ao invés de 5 correntes. E para a última carreira, a carreira de pontos altos, eu fiz um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior. Aqui nas 2 correntes, eu fiz os 2 pontos altos, porque são 2 correntes, copiei o ponto alto da carreira anterior. Quando eu cheguei aqui no leque, eu fiz um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior do leque. Aqui no meio, nós colocamos uma corrente, então, eu vou colocar um ponto alto. E deste lado, um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Aqui no meio, eu fiz uma corrente, então, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui, como nós fizemos apenas 2 correntes, eu vou colocar somente 2 pontos altos. Deste lado, da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto, aqui é uma corrente, eu fiz um ponto alto, aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior do leque. No meio do leque, eu fiz uma corrente, então, eu fiz apenas um ponto alto. Deste lado, da mesma forma, aqui, uma corrente, um ponto alto. E aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, e nas correntes são 2 correntes, 2 pontos altos. Assim, nós vamos fechar aqui com a mesma quantidade de pontos altos que iniciamos. Nós iniciamos a nossa primeira carreira, tinha 70 pontos altos. É a mesma quantidade que vamos ter nessa última carreira, 70 pontos altos. Conseguiram entender? Não ficou nenhuma dúvida? Consegui explicar direitinho? Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Para a nossa última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço. Então, 1, 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2.
No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, nas laterais, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, 2 pontos baixos em cada espaço. Vou fazer assim por toda a volta. Aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu volto para fazermos a última carreira juntos. Como prometido, já fiz aqui a última carreira nas laterais, de 2 pontos baixos em cada espaço. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficando assim, com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Com as correntes, eu fiquei com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo, novamente, fiz 3 pontos altos tombados. Vou repetir aqui mais uma vez. 1, 2, 3 correntes no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2, ficando assim com 3 pontos altos, por causa das 3 correntes que eu fiz para subir. Vou contar 1, 2 pontos altos, no terceiro, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, esta será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou pular apenas 2 pontos altos aqui e fazer o meu ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Porém, vocês podem pular mais pontos, aí vocês vão adaptar ao ponto de vocês, fica a critério de vocês. Aqui, como eu sempre digo, é só uma ideia, é só uma sugestão. Então, vou fazer assim até o final dessa carreira, finalizar o nosso trabalho. Quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Pronto, como prometido, já finalizei aqui a última carreira e terminei a nossa carreira de pontos altos. Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!